Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos a diferença desses dois usos, para eu e para mim. Qual a diferença entre essas duas situações? Quando devo utilizar uma ou a outra? É o que nós veremos agora. Em linhas gerais, o que nós podemos dizer é que para eu significa o sujeito do quando eu utilizo para me referir ao sujeito do verbo. Para eu comprar. Quem vai comprar? Eu. Já para mim, funciona como um complemento do verbo. Então, em linhas gerais, para eu, para me referir ao sujeito. E para mim, como um complemento do verbo. Mas vamos entender cada situação. Então, aqui, para eu comprar, para que eu possa identificar o sujeito, basta eu fazer essa pergunta ao verbo quem vai comprar. Ora, quem vai comprar sou eu. Então, o eu aqui é um verbo. Então, para está se referindo ao sujeito, está sendo usado aqui junto ao sujeito. Para eu comprar. Já a expressão para mim funciona como um complemento do verbo comprou. Comprou para quem? Para mim. Então, quando há o complemento, quando eu estou completando o verbo, o sentido do verbo, colocando aqui um acréscimo, o complemento do verbo, eu uso o para mim. Comprou para quem? Comprou para mim. E aqui algumas situações para que a gente possa fixar. O vermelho serve para eu destacar. Quem vai destacar? Eu. Ele trouxe a encomenda. Trouxe para quem? Ele trouxe para quem? Para mim. Preciso de sua ajuda para eu passar na prova. Quem vai passar? Eu. Diminua o valor para eu conservar. Quem vai conservar? Eu. Ele pediu para mim o serviço. Pediu para quem? Para mim. Em todos esses casos, fazendo a pergunta ao verbo, percebemos se é o sujeito ou se é o complemento do verbo. E aqui, uma ressalva importante. Normalmente, o que todos afirmam é o seguinte: antes do verbo no infinitivo, o verbo possui três formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio, passado, comprar, né, no caso infinitivo, comprar, andar, vender, sempre quando tem a terminação R aqui, a desinência R. Então, normalmente, o que dizem é, antes do verbo no infinitivo, basta utilizar o eu, para eu. Mas precisamos tomar cuidado com essa regra, porque nem sempre ela funciona. Quando há inversões na frase, isso não dá certo. Então, vejamos alguns exemplos. É difícil para mim entender o problema. É difícil para quem? Para eu ou para mim? É difícil para mim, fazendo a pergunta aqui. É difícil para quem? Para mim. Então, vejam. Aqui o correto é mim e o mim está antes do verbo no infinitivo. Então, a regra de colocar o eu antes do verbo aqui não deu certo. E por que não deu certo? Porque aqui nós temos uma estrutura invertida. Qual seria a ordem direta? Entender o problema é difícil para mim. Ou, em outras palavras, isso é difícil para mim. O que é difícil para mim? Entender o problema. Então, nós temos aqui uma frase, os elementos estão não na ordem direta, mas na ordem indireta invertida. Então, essa regra do eu antes do verbo, no infinitivo, não deu certo. Um caso parecido também, em que a inversão ocorre no próximo exemplo. É impossível para mim concluir o relatório. O que é impossível para mim? Concluir o relatório. Então, isso é impossível para mim. Para quem é impossível? Para mim. Fazendo a pergunta ao verbo, eu descubro qual é a maneira correta. Para mim. Novamente, o mim correto, o uso correto, está antes do verbo
no infinitivo. Então, a regra aqui também não deu certo. E aí, colocando na ordem direta, concluir o relatório é impossível para mim. Isso é impossível para mim. Então, o mais prudente seria fazer a pergunta ao verbo. E cuidado com essa regra, antes do verbo sempre funciona o eu. Aqui alguns exemplos, alguns exercícios para que a gente possa fixar o entendimento. Ela pediu para mim ou para eu voltar amanhã? Quem vai voltar? Eu. Ela pediu para eu voltar. João enviou um bilhete. João enviou para quem o bilhete? Ele enviou para mim. O mim, aqui como complemento. É difícil para mim ou para eu cuidar do bebê? Isso é difícil para quem? Para mim. É difícil para mim cuidar do bebê. Meu pai me elogia para eu jogar bem. Quem vai jogar bem? Eu. Meu pai me elogia para eu jogar bem. Resumindo, para eu está aqui sendo utilizado quando se trata do sujeito do verbo. Para eu comprar. Quem compra? Eu. E o para mim é utilizado como um complemento do verbo. E sempre fazendo a pergunta ao verbo, a gente consegue descobrir se devo utilizar para eu ou para mim. Comprou para mim. Comprou para quem? Para mim. É isso, pessoal. E bons estudos.